E aí, agora aqui, meus irmãos, a última parte. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Olha que peso essa última parte do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Os homens abandonaram a Deus. Eles abandonaram a Deus e o Senhor os abandonou. O Senhor os abandonou no sentido de que aqueles que não têm interesse nem disposição de mudarem de vida, de se reconciliarem com Deus, o Senhor também os abandonou às paixões infames. É o caso de Esaú, por exemplo. Esaú foi o primeiro, mas o Senhor já tinha falado com Rebeca que o maior serviria ao menor. E Esaú, não foi que Deus mudou o caráter de Esaú, Deus criou o Esaú daquele jeito, não. Mas o Senhor sabia e o Senhor permitiu que Esaú seguisse o seu caminho. Vejam, irmãos, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, uma sopa de lentilhas. O homem não tinha consideração nenhuma por aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então Deus já havia deixado Rebeca ciente de que o maior serviria ao menor. E considerando a natureza ruim de Esaú, Deus o abandonou, porque Esaú fez pouco caso de tudo que Deus tinha preparado para ele. E, portanto, Jacó foi sendo o primeiro, e alguns podem falar assim, mas Jacó foi um homem perverso porque enganou Isaque. Mas Jacó ele tinha tanto interesse na primogenitura, ele queria tanto a primogenitura, que ele comprou a primogenitura, e por fim, Deus lhe abençoou, porque Deus viu que o que ele queria era bom. A primogenitura era bom. Apesar de Jacó ter criado um caso para poder ser abençoado por Isaque, mas a primogenitura já era dele, então ele por direito recebeu ali as bênçãos do primeiro filho. Continua, Deus os abandonou às paixões infames, coisas perversas. Lembramos de Sodoma e Gomorra, por exemplo. E hoje, até hoje, nós podemos ver, nesse mundo em que vivemos, os homens abandonados às suas paixões infames. Homens que se drogam, se prostituem o máximo que podem e, por fim, até se suicidam
porque eles sabem que o vazio que a alma deles sente é o vazio de Deus, mas eles preferem morrer em seus pecados do que se submeterem à grandeza de Deus. A gente pode ver Caim, a gente pode ver aqueles homens de Gênesis 6, quando os filhos de Deus se encontram com as filhas dos homens, quer dizer, a descendência de Sete se encontra com a descendência de Caim, e eles buscam as mulheres mais formosas e todas quanto eles poderiam ter para eles. O prazer do homem na prostituição não é de hoje, é de sempre. Eles sempre quiseram se satisfazer pela prostituição. E com isso, eles mudaram, olha ali, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões. Quer dizer, eles foram se prostituir não só com pessoas do sexo oposto, mas foram também se prostituir com pessoas do mesmo sexo, com pessoas da mesma natureza, homem com homem, mulher com mulher. Eles foram se entregando e se definhando cada vez mais. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, continua, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa. Quantas recompensas? Doenças, enfermidades, problemas de saúde diversos, os quais não vamos entrar aqui na listagem, no mérito, né? A gente vê esses artistas recentes do nosso tempo aí fazendo tudo o que querem de suas vidas, se drogando o máximo que podem, se prostituindo o máximo, perdendo as suas vidas com 25, 30 anos. E não só esses artistas famosos, pessoas que conhecemos também, que viraram as costas para Deus. Isso não é de hoje, é de sempre, é de sempre. E aqui continua, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Deus os entregou. E quando Deus os entrega, irmãos, aí já não tem mais a quem recorrer, porque Deus os entregou. Deus é soberano e governa e determina todas as coisas. E o homem que é tendencioso ao mal, Deus ele busca chamá-lo, ele convida. Mas o homem ele é tão mau que ele não ouve a voz de Deus. Mas bem-aventurado aqueles que um dia foram tão maus quanto esses homens, mas que por fim foram atingidos pela mensagem de Deus, foram alcançados pela graça irresistível de Deus, que é o convite para se livrarem do pecado, o convite para fazerem parte da família de Cristo Jesus em todo o mundo. Esses que, por mais que um dia foram maus, mas que receberam com bom grado o convite de Deus, esses predestinados à salvação eterna, esses estão esperando com alegria aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus virá pela segunda vez buscar o seu povo. E quando se fala, irmão, de predestinação, não se fala de uma coisa que o homem, estou predestinado, posso fazer qualquer coisa. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem está predestinado à salvação. Ninguém sabe quem vai herdar a vida. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança de herdarmos o reino da glória de Deus. Todos os predestinados à salvação terão essa mesma esperança. Ninguém que não há de herdar a salvação vai receber de bom grado. As pessoas que não têm um bom grado de receber a salvação, elas não estão
predestinadas à salvação, elas não estão no caminho da salvação, mas alguns muito maus, eles vão se converter ao longo do tempo, porque o Senhor ele está batendo ali na porta, e bem-aventurado é quem abrir o coração. Mas não adianta as pessoas saírem por aí falando que estão predestinadas à salvação e não viverem uma vida de acordo com o Evangelho, né? Porque aqui continua. E como eles se não importaram, a pessoa que não é predestinada ela não vai se importar de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade. Veja a lista de pecados que Paulo menciona aqui. Iniquidade, toda sorte de pecados. Prostituição, que é a conjunção carnal fora do casamento. Malícia, uma pessoa que tem uma mente maléfica, que pensa mal de tudo e de todos. Avareza, uma pessoa que não gosta de dividir o que é seu com os pobres. Maldade, uma pessoa que só pensa em fazer o mal às outras. Cheios de inveja, desejar aquilo que é do outro, desejar o que foi conquistado pelo trabalho do outro. Homicídio, querer matar o outro ou até mesmo executar o ato de homicídio. E aqui, homicídio material e espiritual também. Contenda, pessoas que causam confusão por onde passam, pessoas que entram em confusão, aquele famoso dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Contencioso. Engano, pessoas que dissimulam, que fazem fora do seu sentimento de sinceridade muitas coisas. Malignidade, que é praticamente a mesma coisa, uma pessoa maléfica, maldosa. Vejam mais, sendo murmuradores, eles recebem essa mensagem do Evangelho e zombam dela. Eles recebem essa mensagem do Evangelho e pisam nela. Detratores, além de pisarem na mensagem do Evangelho, ainda caluniam os servos de Deus. Aborrecedores de Deus, porque pelos pecados que eles cometem, eles fazem coisas que aborrecem a santidade de Deus. Injuriadores, pessoas que ficam difamando e falando mal aí das pessoas, pessoas caluniosas, soberbos, que acham que só elas têm condição de ter alguma coisa, que às vezes mesmo sem ter pisam nos outros, não têm humildade. Presunçosos, pessoas que são cheias de si mesmos, presunçosos que são cheias de seu próprio ego, inventores de males, dos quais já falamos muitos outros sinônimos aqui, desobedientes ao pai e à mãe, os pais muitas das vezes crentes, servos de Deus, e os pais estão lá batendo na porta, e essa pessoa não ouve, não atende, não está nem aí para o que Deus tem para falar. Nécios, que não gostam do conhecimento e nem têm prazer no conhecimento de Deus. Infiéis nos contratos, para eles quanto mais desonesto, melhor, né? Sem afeição natural, eles não têm empatia, eles só pensam neles mesmos e dane-se o outro. O famoso farinha pouca, o meu pirão primeiro. Irreconciliáveis, pessoas que, por mais que sejam magoadas, elas não estão nem aí para reconciliação. Sem misericórdia. Ah, fez mal para mim? Vai ter que pagar, vai ter que se virar. E aí Paulo conclui: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles consentem nos que as fazem. Eles apoiam esses males. Eles apoiam essas pessoas más. Vamos pensar um pouco aqui no que Paulo fala muito aqui na carta aos Romanos, de predestinação.
Será que uma pessoa predestinada à vida eterna, ela vai viver a vida toda no pecado e no mal, irmãos? Será que uma pessoa não predestinada à vida eterna, ela vai cometer algum ato de santidade e de bondade? Não. Deus sabe quem serão salvos, nós não. Mas aqueles que forem fiéis, aqueles que forem santos, que por mais que caiam em algum momento, mas se levantem, esses sim são predestinados. Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede de salvação, esses têm a predestinação da vida eterna em seus corações. Agora, os que não querem saber de Deus, os que às vezes até um dia foram cristãos, mas abandonaram e não querem nem saber, não tem nenhum sentimento de arrependimento, não tem como ser predestinado e não desejar o Senhor. Os predestinados à salvação desejarão o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, por mais que as nossas orações sejam: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, perdoa os pecados que ainda estão no meu coração, mas eu quero ver a tua face como ela é, eu quero ser semelhante a Cristo. Esse sim é um predestinado à salvação. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Aqui concluímos a nossa primeira exposição e que o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado.